Veremos nesse vídeo relações métricas do triângulo retângulo, só com questões do Cefet. Meu nome é Geraldo Ventura. Obviamente falo aqui do estado de Minas Gerais. Sempre começo meus vídeos com considerações. Quem criou a palavra matemática foi o matemático Pitágoras, que viveu aproximadamente uns 550 anos antes de Cristo. E a palavra vem do grego, né? O que significa o que será aprendido. Para aprender matemática básica, tem que seguir, diferenciar quatro coisas: número, aritmética, álgebra e geometria. O número é a ideia de quantidade, né? Se refere a pensamento de quantidade de coisas: 2 abacaxis, 3 laranjas, 5 blusas e por aí vai. A forma com que se representa o número é o que chama de algarismo. A aritmética é quando você só tem os números pelados, né? Os números lá sozinhos: 2 mais 1, 1 menos 1, 5 ao cubo, só números. E a álgebra é quando você mistura letra com os números. Por exemplo, tem 8 camisas, menos 6y, o dobro do número x. E suas operações: adição, subtração, multiplicação, por aí vai. E geometria quando você tem uma figura relacionada com letras ou palavras, né? Por exemplo, 2x e aqui y, largura e comprimento. Poderia ter usado só aqui o número 1, aqui o número 2, o número 1, no 3 e por aí vai, né? Você mistura álgebra com geometria, né? E aritmética. Sempre me pergunto: o que é que eu faço para passar num concurso tipo Cefet ou outro? Ó, em matemática você tem que saber tabuada, né? Porque matemática ela é abstrata, né? Ela não é concreta, né? Você só usa matemática quando você tem a necessidade de mensurar, medir, calcular alguma coisa, né? Então você tem que saber tabuada na ponta da língua, né? Pra você poder suspeitar. Às vezes o cara fala: tem calculadora? Tem. Só que o cara às vezes digita errado e ele nem suspeita, porque ele sabe tabuada. Então tem que saber tabuada, tem uma boa leitura, uma boa interpretação e saber resolver problemas, né? E eu aconselho você a resolver o maior número de provas possíveis do Cefet. O Cefet tem mais de 50 anos de existência, então você pega as provas bem antigas e começa a resolver até os dias de hoje, de todas as disciplinas, né? Matemática, história, física, química, português, por aí vai. Esse é o conselho que eu te dou. Porque tem aluno que fala: o que eu vou fazer com a prova de 1980? Olha, você vai ver o que se cobrava naquela época, que eram 30 questões, e o que é cobrado hoje. Então você estuda, né? A prova de 1980 você pega e resolve facilmente, porque ela é muito mais fácil. Hoje a concorrência é maior e praticamente o mesmo número de vagas, ou menos, né? Por candidatos. Então esse é um conselho. As relações métricas do triângulo retângulo. O nome já indica: um triângulo é retângulo quando ele tem um ângulo de 90 graus, é o maior ângulo, né? Os lados menores são chamados cateto e cateto. E o maior lado que se opõe a um ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E eu posso rotacionar isso, ou seja, virar, como se eu tivesse um papel. Eu viro o papel em qualquer posição. Mesma coisa, eu viro um livro, né? Pego o livro, vou girando ele, vou estar rotacionando. Rotacionar é girar. Ele não precisa estar só nessa posição, pode estar em qualquer posição. Então, retângulo é isso: triângulo retângulo. É um triângulo, 3 lados, né? Obviamente. E o maior lado é a hipotenusa, os outros 2 catetos. Aqui eu coloquei a projeção, que é a altura, ó, ok? MN. N é a projeção do cateto C sobre N, sobre a hipotenusa. E M, que vai daqui até aqui, é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa A. E aqui o ângulo de 90 graus. Essas são as relações que você tem que saber. São 5. Existe mais 2, caso você queira decorar. Nem aparece no livro. Depois eu vou falar delas. Aí você decora isso aí. É o que o nosso estudo vai ser sobre isso.
que é uma projeção ortogonal? Então, quando você vai ao cinema, por exemplo, você tem uma projeção. O cara pega o filme e projeta numa parede. Ortogonal porque esse ângulo aqui é de 90 graus. E esse aqui também é. O segmento A', B', né? Ele é a projeção ortogonal do segmento AB. É como se você tivesse um feixe de luz aqui, e aqui uma tábua, e aqui outra, no plano, né? Ele ultrapassa aqui, não tem difusão da luz, ele faz essa sombra. Essa sombra aqui é o que a gente chama de projeção ortogonal, porque o ângulo é de 90 graus nas extremidades. Como é que se obtém isso? Você pega aqui um esquadro, vem aqui, faz o tracejado, depois pega o esquadro e coloca ele do outro lado, coloca ele aqui, traceja, você tem a linha B'. E aqui eu coloquei 4 posições dos segmentos AB, e trocando a posição do segmento. Então a linha B', você observa aqui que ele cortou a reta R, né? E aqui ela está perpendicular, né? Então só tem um pontinho aqui, ó, só essa sombrinha aqui, esse único ponto. É igual o sol, quando é meio-dia, está sobre as nossas cabeças, você não vê a sombra. Se você pular rapidamente e olhar, você vai ver uma sombra aqui, que é um único pontinho, né, no nosso corpo. Se você pular na vertical, você conseguir fazer isso. Então eu aconselho sempre o seguinte: o aluno pega um papel milimetrado, desenha um triângulo, e cujo lado mede, aqui mede 3, aqui mede 4 e aqui mede 5. Você observa que o papel milimetrado ele é de centímetro em centímetro. Isso aqui mede 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, por aí vai. São quadrados de 1 centímetro, e os menorzinhos que é 1 milímetro. Por isso chama papel milimetrado. Então eu aconselho o aluno a comprar isso aí, ou adquirir, e desenhar esse triângulo aí. E obviamente você pega a projeção aqui, ó, com ângulo de 90 graus, certo? Você pega uma tesoura, recorta o papel milimetrado e cola no seu caderno. Então é o que eu peço para fazer. A primeira relação é o seguinte: você tem aqui o triângulo colar lá no caderno, que se chama de A maiúsculo, aqui de B maiúsculo e aqui de C maiúsculo. Oposto você tem A minúsculo, que é a hipotenusa, C minúsculo e B minúsculo. Aqui você tem a altura, com ângulo de 90 graus. Aqui a projeção N do cateto C sobre a hipotenusa. E aqui você tem M, que é daqui até aqui, que é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. São os elementos que você tem que saber de cor. Então você vai lá, recorta e cola. E depois você recorta um quadrado com 25 centímetros, 5 de um lado, 5 do outro. Você vai no papel milimetrado, cola ele aqui, onde é 5 centímetros. Pega o 3 aqui, corta, recorta com a tesoura e cola aqui. E mesma coisa, você recorta 4 ao quadrado, que é 16, um quadrado de 4 centímetros, 4 centímetros, vem e cola. O teorema de Pitágoras diz isso. A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Agora, eu peguei esse aqui de propósito, que eu sei que 16 mais 9 dá 25. Então, essa área aqui, somada com essa, tampa essa daqui. Isso aqui diz o teorema de Pitágoras. Agora, isso funciona com qualquer triângulo retângulo. Não precisa ser necessariamente esse. Esse é porque os números são inteiros, mais fácil de perceber. Então, foi feito proposital, né? Não foi de qualquer maneira. Então, já que sabia isso, eu peguei 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16, e 5 vezes 5 é 25. Então, esse quadrado mais esse quadrado é igual a esse quadrado aqui. Isso aqui diz o teorema de Pitágoras, né? Geometricamente, que é aquilo que eu falei. Eu misturei aqui a aritmética com a geometria, com os polígonos, com as figuras, correto? Então, o aluno faz isso lá no caderno dele. Esse é o teorema de Pitágoras. Aqui é uma imagem aqui que os caras atribuem a Pitágoras. Então, o que diz Pitágoras é isso. Essa medida aqui da hipotenusa ao quadrado é igual a essa medida desse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. A2 é igual a B2 mais C2.
né? Com qualquer letra que você queira, e cola isso lá no seu caderno. Essa é a primeira relação. Agora, segunda relação, a altura ao quadrado é m vezes n. Então, essa altura aqui ao quadrado, né, tá aqui, ó, é igual a m vezes n. M vezes n. M eu peguei aqui e n eu peguei aqui com o compasso. Correto? Então, você vem lá, ó, a altura ao quadrado. Então, é isso aqui, você vem com o compasso aqui, pega esse valor, coloca ele aqui e faz um quadrado. M que é essa distância aqui, a projeção, vezes a outra, que é n. Opa, essa daqui, certo? Então significa que esse quadrado é do tamanho desse retângulo. Então, se eu comprar pisos, por exemplo, o formato pode ser diferente, mas o tamanho é o mesmo. A segunda relação, b ao quadrado é a vezes n. Então, esse cateto ao quadrado, tá aqui, ó, é igual a hipotenusa, que é essa medida aqui, que é a letra A, vezes m, que é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Então, eu vim com o compasso, peguei esse valor aqui, ó, com a régua, tanto faz, né? Meço, vou lá no papel milimetrado, recorto e colo no caderno. Essa é a terceira relação. Aí, de repente, o aluno está falando, pô, mas isso é óbvio. Óbvio, mas eu tenho que saber isso aqui de cabeça, né? E enxergar geometricamente e algebricamente. Misturar as duas coisas, aritmética com geometria. A quarta relação, c ao quadrado é a vezes n, ou seja, esse cateto ao quadrado é o tamanho da hipotenusa multiplicado por essa projeção aqui do lado dele, ó. Você observa que n está do lado do C, do jeito que anteriormente o m estava do lado do B. Então, c ao quadrado é a vezes n. C, eu peguei essa medida C que fiz o quadrado. Peguei a medida A, que é a medida da hipotenusa, que é daqui até aqui, certo? Multipliquei por n, que é esse segmento aqui. Aí formei o retângulo. Significa que esse quadrado é do tamanho desse retângulo. Certo? Então seria isso. E a quinta relação, o tamanho da hipotenusa multiplicado pelo tamanho da altura é igual ao produto dos dois catetos, B vezes C. Então fiz A, que é esse comprimento aqui, vezes a altura, que é esse comprimento daqui. Formei um retângulo. Fui lá no papel milimetrado, recortei e colei. E B vezes C, peguei essa medida B, 4 centímetros, e essa medida C, 3 centímetros. Formei um retângulo, recortei e colei no meu caderno. Essas são as 5 relações que você tem que saber de cor, decorada, ok? Necessariamente você não tem que saber essas letras, pode ser qualquer letra, porque quando ele te dá um problema ele não usa A, B, C, não vai te dar isso mastigado, ele vai trocar as letras. E existem mais duas relações que diz o seguinte: um cateto multiplicado pela sua projeção é igual ao produto do outro cateto multiplicado pela altura. Então esse cateto aqui, ó, é C multiplicado por M, que é a projeção do lado contrário, é igual a um cateto multiplicado pela altura. E mesma coisa, B multiplicado por N é igual o C multiplicado pela altura. Essas relações dificilmente se encontra em livros, né? Mas de repente você faz cursinho e seu professor falou dessas relações. Não vou fazer aqui com papel milimetrado e quadriculado. Qualquer coisa você faça, você vai ver que o tamanho é o mesmo. Mas tem mais essas duas. Pode ser que facilite em resolução de algum problema. Aí vamos ilustrar com exemplos. 1988, questão número 27, caiu essa questão. Concluído o levantamento de um terreno pentagonal, foram obtidos os dados da figura abaixo. A área do terreno mede em metros quadrados. Aí vem a figura e os valores para você marcar. Em geral, do que cai mesmo dessas 5 relações, a maioria tudo é teorema de Pitágoras, né?
das 5 relações, o que aparece com abundância, né, em maior número, é o Teorema de Pitágoras. Então o que eu fiz aqui foi o seguinte: eu chamei esse comprimento aqui de x, já que esse triângulo é retângulo, tem ângulo de 90 graus, e apliquei o Teorema de Pitágoras. X ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. 30 vezes 30 é 900, 40 vezes 40 é 1600. 900 mais 1600 dá 2500. Extrair raiz, porque eu não quero x ao quadrado, a raiz de 2500 é 50. Ok? E aí eu fiz essa medida. Esse aqui é um trapézio, cuja base maior mais a base menor multiplicado pela altura dividido por 2 te dá a área. Então 40 mais 50 multiplicado por 30 dividido por 2 dá 1350. E a área desse triângulo aqui é a base vezes a altura dividido por 2. 40 vezes 30 dividido por 2 dá 600. Soma com 1350 dá 1950. Você vê e marca, está na letra B de bola. No ano de 2003, questão no 25. Se um quadrado está inscrito numa circunferência de 6 cm de raio, então seu lado e o seu apótema medem respectivamente em centímetro. Aí vem as opções, né? Então o que eu fiz foi o seguinte: um quadrado está inscrito, ou seja, está dentro de uma circunferência de raio 6 centímetros, né? Tá aqui, ó, fiz o desenho. Então aqui é raio, o apótema ele sai do meio ao lado oposto, que seria isso aqui. Tanto faz daqui até aqui, ou daqui até aqui, ou daqui até aqui. Então vamos ver o Teorema de Pitágoras. Chamei aqui de x. 12 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a x2 mais x2, né? 144, 12 vezes 12 é 144, 1x2 com x2 é 2x2, 144 dividido por 2 é 72, 72 fatorado é 36 vezes 2, a raiz de 36 é 6 raiz de 2. Então tá aqui, ó, A, aqui mede 6, aqui 3 raiz de 2, né? Correto? Esse cálculo aqui, ó, metade disso aqui é 3 raiz de 2, só metade, né? Vai daqui até aqui. Obviamente eu apliquei novamente o Teorema de Pitágoras nesse triângulo. 6 ao quadrado é igual a 2 mais 3 raiz de 2 ao quadrado. 6 vezes 6 é 36, A2 é A2 mesmo, e 3 ao quadrado 9. Aqui é 4, a raiz de 4 é 2, 9 vezes 2 é 18. Então 36 menos 18 dá a raiz de 18, que é 9 vezes 2. A raiz de 9 é 3. O 2 não tem raiz, fica assim. 3 raiz de 2. Então tá lá, você marca 6 e 3 raiz de 2, está na letra A, se não me engano. 2004, questão número 25. Os catetos de um triângulo retângulo ABC, representado na figura abaixo, com ângulo reto no vértice A, medem AB 10 cm, AC 20 cm. A altura H relativa à hipotenusa divide o triângulo em dois. A medida a área do triângulo AHC em centímetros é. Aí eu peguei e desenhei a figura, né? Já foi dada a figura, obviamente, aliás, né? E aí eu fiz o seguinte: chamei aqui de X, aqui de H, aqui de N e aqui de M. Então, apliquei o Teorema de Pitágoras. 10 ao quadrado, 20 ao quadrado. Foram os catetos que ele deu. Que dá 500. 500 é 5 vezes 100. A raiz de 100 é 10. 5 não tem a raiz exata, você continua com ela. Ok? Aí você desenha outro triângulo aqui, ó. Altura, aqui M e aqui um cateto. Então, você usa a relação. Este cateto ao quadrado é igual ao tamanho da hipotenusa multiplicado pela sua projeção, né? Então o tamanho da hipotenusa é 10 raiz de 5 e a projeção é M. 20 ao quadrado é 400. Você pega 400 dividido por 10 dá 40. 40 raiz de 5 você racionaliza, né? Tira a raiz do denominador, vai ficar simplificando. 40 dividido por 5, 8 raiz de 5.
E aí você vem aqui e aplica o teorema de Pitágoras novamente, outra vez. 20 ao quadrado é igual a H2 mais 8 raiz de 5, que eu calculei aqui. Faz os cálculos, você vai encontrar que a altura é 4 raiz de 5. E aí você vem e faz o cálculo da área, que é o que ele pediu, que é a base vezes a altura dividido por 2. 4 raiz de 5 vezes 8 raiz de 5 dividido por 2. 5 vezes 5 é 25. Né? 8 dividido por 2 é 4. 4 vezes 4 é 16. Né? 16 vezes o 5, porque 5 vezes 5 é 25. A raiz de 25 é 5. Então 5 vezes 16 é 80. Você vai lá e marca. Ok? 1979. Um triângulo escrito no semicírculo tem os dois menores lados, medindo 6 e 8. A medida do raio do semicírculo em metros é. Então o que eu fiz foi o seguinte: eu peguei o triângulo retângulo e desenhei ele aqui num semicírculo. Ou assim, inscrito significa dentro. Né? Um lado mede 6, outro mede 8. E você aprendeu que em qualquer semicírculo, se você colocar qualquer triângulo lá, ele vai ser retângulo. Né? Teorema de Pitágoras. Então, chamei aqui de A. Então, A ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras. Como eu já disse, a maioria tudo é Pitágoras, a maior parte. Né? Então, A2 é 64 mais 36, que é 100, a raiz de 100 é 10. O raio, obviamente, é metade, que é 5. Você vai lá e marca. Né? O que está pedindo é a medida do raio. Metade de A, que é daqui até aqui, que mede 10, é 5. Está na letra A. Questão número 1985. Né? Aí vocês falam, esse cara só resolve coisa antiga. Não, daqui a pouco eu vou resolver um de 2017, já que em 2018 não caiu nada desse conteúdo lá. Não tem nenhuma questão. Então eu fui procurando as minhas provas que eu tenho aqui e fui colocando. Nem todo ano cai isso aí, né? Porque tem aluno que acha que vai cair todos os anos. Não é assim. Então no triângulo, no retângulo, né? ABCD, AB mede 4, BC mede 3, DM é perpendicular à diagonal, AC. O segmento ABM mede daqui até aqui, que é o que está querendo. Aí vem as opções, né? Aqui está errado, aqui é 9 quintos. 9 quintos, ok? Então o que eu fiz foi o seguinte: 3 ao quadrado é igual a 5, que é esse segmento aqui, que ele deu, né? Certo? Vezes x. Então 3 ao quadrado, 9. Pega o 5 e sai dividindo, 9 quintos. Você vem aqui e marca, está na letra E. Significa que esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo. Correto? Já que esse aqui é um retângulo. E esse ângulo aqui é de 90 graus. Esse aqui também é. Então esse ângulo aqui é um triângulo retângulo. Então esse cateto ao quadrado é o tamanho, é a medida da hipotenusa multiplicado pela sua projeção, que eu chamei de x. Se eu quisesse calcular os outros, eu calculava, né? 4 ao quadrado é 5 vezes y, que dá 16 quintos. E se eu quisesse calcular a altura também, eu calculava m vezes n é igual a altura ao quadrado, que é outra relação. Mas no caso, ele só pediu isso aqui, você vem aqui e marca. Questão 2006. A figura mostra o polígono A, B, C, D, E, F, no qual dois lados consecutivos quaisquer são perpendiculares. O ponto G está sobre o lado CD e a reta R. As medidas dos lados AB, BC e EF e FA são respectivamente 12, 16, 6 e 8. Ele quer o perímetro do polígono ABCG. ABCG. Esse aqui, ó, esse polígono aqui. Perímetro é a soma das medidas dos lados. Então o que eu fiz foi o seguinte: eu peguei o que ele deu. Aqui mede 6, aqui mede 8, aqui mede 6, aqui mede 4, aqui mede Y, aqui mede X, né? Aqui mede 12 e aqui 16. Então eu fiz lá
4 está para 8 e x está para 10, né? Ok? Esses triângulos aqui são semelhantes. Encontrei que o x mede 5 e y ao quadrado é 16 mais 16 igual a 25, né? Y ao quadrado, ou seja, o teorema de Pitágoras, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais y ao quadrado, teorema de Pitágoras. Já que o x mede 5, né? Eu apliquei aqui direto e encontrei que o y mede 3. Então aqui mede 3, aqui mede 5, aqui mede 6, 10, por aí vai. Aí eu vim e somei 16 somado com 12, somado com esse pedaço aqui, né? E somado com esse pedaço aqui. Ok? Conta tudo, você vai encontrar 50. Você vem aqui e marca 50. Correto? E última questão aí, do Cefet 2017, ou seja, do ano passado, já que eu falo do ano de 2018. 2018 não corre nenhuma questão sobre isso, né? Nenhuma das relações. E eu poderia resolver de 1979 até o dia de hoje, que eu tenho as provas, poderia estar resolvendo, mas não vou fazer isso. Só resolvi as principais, as mais antigas e algumas mais novas. No ano de 2018, como eu disse, não caiu nenhuma questão sobre isso, nem em 2016. Então, no ano de 2017, você tem lá duas crianças, cada um em um prédio diferente, brincam com as canetas lasers nas janelas de seus apartamentos, apontando, né, para um ponto na quadra situada entre os prédios A. A criança do prédio A está a uma altura de 10 metros. E do prédio B a uma altura de 20 metros do chão. A distância entre os prédios é de 50 metros. Em um determinado momento, os lasers da criança atingem simultaneamente os pontos P do pátio, equidistantes das crianças, tal como a ilustração abaixo. Então, a distância x, que é daqui até aqui, em metros, do ponto do prédio B, que é esse aqui, né? Então a criança está aqui, atingiu esse ponto P. Outra criança está aqui, a 20 metros de altura, atingiu esse ponto P. Falou que essa distância é igual a essa. É óbvio que esse camarada, ao fazer esse desenho, ele estava sobre um ponto de observação. Você nota nitidamente que esse tamanho aqui é menor do que esse, mas o cara colocou esses dois pontinhos aqui, esses dois traços, indicando que esse segmento é do tamanho desse. Significa que o referencial dele é diferente quando você estuda. Então você tem que observar isso. A primeira coisa que eu aconselho você é refazer esse desenho, se você não enxerga isso nitidamente, ok? Então o que eu fiz foi o seguinte: peguei esse desenho desse cara, já que esse tamanho aqui não é, nunca nem foi desse tamanho, porque o referencial dele é diferente, ou seja, ele observa o fenômeno, o estudo aí em um ângulo diferente do seu. Então você joga esse desenho fora, eu aconselho você jogar ele fora e refazer onde essa distância aqui é do tamanho dessa, ok? E daqui do prédio A até o prédio B mede 50 metros. E essa distância é x que está querendo. Então o cara pegou o laser aqui do prédio A, atingiu esse ponto B, P. Essa criança estava aqui, pegou o laser dele, atingiu esse ponto aqui, certo? Está querendo saber essa distância aqui. Então, obviamente, eu chamei que daqui até aqui é 50, então deu no problema. Esse pedaço é x, então daqui até aqui é 50 menos x. Aí eu apliquei o teorema de Pitágoras em ambos os triângulos retângulos. Tem dois, ó. Tem esse e tem esse daqui, ó, triângulo retângulo, que diz o seguinte: essa hipotenusa aqui é igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Essa hipotenusa aqui é igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado, nos dois triângulos, um de azul e outro de preto, que eu fiz.
E aí, teorema de Pitágoras é A2 mais B2 mais C2. Como eu já disse, não interessa qual a letra que ele usou. Eu usei aqui X e Y. Posso usar qualquer letra que eu quiser. Ó, obviamente, se y ao quadrado é igual a y, isso aqui, e y ao quadrado é igual a isso aqui, eu igualo os y ao quadrado, ou seja, essa coisa aqui, ó, é igual a essa daqui. Aí vai ficar 10 ao quadrado é 100, 50 ao quadrado é 2500, e duas vezes o produto disso aqui, 2 vezes 50, 100, 100x, certo? E x ao quadrado, x2. 20 ao quadrado é 400, mais o x2. E eu cancelei esse com esse. Igualei esse aqui com esse aqui, certo? Cancelei o x2 com o x2. Tudo que era x eu passei para o primeiro membro. E tudo que era num para o segundo membro. Encontrei 100x igual a 2.200. X é igual a 22. Então essa distância aqui é 22 metros. Aí eu vou lá e marco, né, na letra A de abacate. Até a próxima. Um abraço.